Bem-vindo a mais um episódio da série Cristianismo do Dia a Dia. Este é o quadro Saiba Mais, do Família Redimida. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que para muita gente soa até um pouco pesado: santidade. Mas e se eu disser que santidade, longe de ser um fardo, é na verdade a nossa identidade de família? Pois é a marca de a quem nós pertencemos. Olha só o que o apóstolo Pedro nos diz, citando o próprio Deus na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 16. Sejam santos porque eu sou santo. E, vamos combinar, isso pode soar bem intimidante, né? Como assim? Ser santo como Deus é santo? É uma frase de peso, que merece ser olhada bem de perto. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Pois é, essa é a pergunta-chave. O que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? A ideia aqui é a gente ir além de uma simples lista de regras, sabe? É descobrir o coração desse mandamento, entender como a santidade, na verdade, nasce e flui do nosso relacionamento com Deus. E para começar a entender isso, a gente precisa olhar para motivação. Qual o porquê da santidade? E a primeira grande chave é perceber que ela não começa com o nosso esforço. Não. Ela começa com uma nova identidade, a identidade de filhos de Deus. E veja que interessante como Pedro começa o raciocínio dele lá no versículo 14 do capítulo 1. Ele não diz como pessoas muito esforçadas ou como bons cumpridores da lei. Ele diz como filhos obedientes, ou como está no grego, filhos da obediência. Isso, gente, muda tudo. A base da nossa obediência não é o medo, é um relacionamento, é porque somos filhos. E essa mudança é uma transformação, olha, radical. A vida anterior era guiada por paixões, no grego epitimia, que é um desejo forte, quase incontrolável. Era uma vida na ignorância, em grego agnoia, que não é falta de informação, mas uma cegueira moral. Agora, olha só a nova vida. Deixamos de ser guiados por paixões para nos tornarmos filhos da obediência, parte da família de Deus e com uma herança viva garantida. A nossa identidade fundamental foi alterada. Pensa numa analogia bem prática: o casamento. Uma pessoa solteira tem seus hábitos, sua rotina, suas manias. Mas quando ela se casa, não dá para continuar agindo como se fosse solteira, certo? Ela precisa se adaptar, mudar hábitos para construir uma nova vida, uma nova família. É a mesma coisa com a gente. Fomos adotados por Deus. Não faz o menor sentido continuar com os velhos hábitos da família antiga. Agora, a gente adota os costumes e o jeito do nosso pai. Ok. Então, se a motivação para a santidade é essa nova identidade familiar, a próxima pergunta é meio óbvia, né? O que, afinal de contas, significa ser santo? Se somos chamados para ser santos como nosso Pai é santo, a gente precisa entender um pouco do caráter dele. E Pedro continua, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Percebe? A nossa santidade não é algo que a gente inventa. Ela é um reflexo, um espelho do caráter de Deus, que nos chamou para perto dele, e esse reflexo deve aparecer em tudo o que fizermos, em cada área da vida. Então, vamos definir a palavra. O que santo quer dizer na Bíblia? Basicamente, tem dois significados que andam de mãos dadas. O primeiro é ser separado para algo, ou seja, ser dedicado, consagrado a um propósito. E o segundo é ser puro, sem mancha, sem pecado. Os dois conceitos são essenciais. E aqui vem uma notícia incrível! A primeira dimensão da santidade é uma posição. Em Cristo, todo crente já é santo. É por isso que a Bíblia chama os cristãos de santos, porque no momento em que cremos, Deus nos separou do mundo e nos dedicou para Ele. Isso é um fato, é a nossa posição, garantida pela obra de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, existe a segunda dimensão, que é um processo. E essa tem a ver com pureza. É a jornada de uma vida inteira de, com a ajuda do Espírito Santo, nos tornarmos cada dia mais puros, mais parecidos com Jesus, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. É um crescimento constante. E tem outra analogia fantástica para isso: a adoção. Imagina uma criança que é adotada. Ela pode vir de um lugar totalmente diferente com outros costumes, mas com o tempo, com a convivência, ela começa a pegar os trejeitos, os valores, o jeito de falar da nova família. É natural. Conosco é a mesma coisa. Quanto mais tempo a gente passa com o nosso Pai Celestial, lendo a palavra, orando, mais a gente começa a refletir o caráter dele. Agora, uma pergunta importante. De onde Pedro tirou essa ordem? Será que ele inventou isso? De jeito nenhum. Essa ideia de santidade tem raízes muito profundas lá no Antigo Testamento, na história do povo de Deus.
Olha o que ele diz de novo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque está escrito. Ele não está dando uma opinião, ele está se baseando na autoridade das Escrituras. Isso nos mostra que a santidade não é uma moda do Novo Testamento, mas um princípio eterno de quem Deus é e de como ele se relaciona com seu povo. E aqui está a fonte de onde ele tirou isso. Levítico capítulo 11, versículo 44. Nesse momento, Deus estava falando com Israel, que tinha acabado de sair do Egito. Pensa bem, eles passaram 400 anos numa cultura pagã. Eles precisavam aprender a viver de um jeito novo. Não mais como os egípcios, mas como o povo que pertencia ao Deus Santo. A santidade era a carteira de identidade deles. E aqui está o ponto central de tudo, a motivação de Deus. Imagina dois pais. O primeiro diz para o filho, não faça isso porque eu mandei e ponto final. O foco é só na autoridade. O segundo pai diz, filho, não faça isso porque você é da nossa família, e isso não combina com quem você é. O foco é na identidade. Deus é esse segundo pai. Os mandamentos dele não são regras frias, são orientações de amor que nascem da nossa identidade como filhos. E isso nos leva a pensar na nossa identidade visível. Porque, olha, o Espírito Santo testifica lá no nosso interior que somos filhos de Deus. Mas e as pessoas ao nosso redor? Como elas vão saber disso? Pela nossa santidade. É o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas escolhas que gritam para o mundo a qual família a gente pertence. Nossas ações podem atrair as pessoas para Deus, como Jesus ensina em Mateus capítulo 5, versículo 16, ou infelizmente podem afastá-las, como Paulo alerta em Tito capítulo 2, versículos de 3 a 5. Certo. A gente já viu o porquê da santidade, o que ela é e de onde ela vem. Agora vem a pergunta prática, né? Tá bom, mas como a gente vive essa identidade no dia a dia? O próprio texto de Pedro nos dá um caminho bem claro. A gente pode resumir em 3 passos práticos para viver essa nossa nova identidade. Primeiro, controlar os desejos. Segundo, demonstrar a identidade. E terceiro, ser formado pela palavra. Vamos ver cada um deles. O primeiro passo, que vem lá do versículo 14, é controlar os desejos da vida antiga. E isso exige uma atitude consciente. Por exemplo, talvez um hábito antigo seja ficar rolando o feed das redes sociais sem parar antes de dormir. A santidade prática é identificar isso e, de propósito, trocar esse hábito por um novo. Dedicar 15 minutos para ler a Bíblia e orar. É uma substituição intencional. O segundo passo, baseado no versículo 15, é demonstrar a nossa identidade. É tornar a fé visível. Santidade não é só para dentro da igreja no domingo. É para segunda-feira no trabalho, sendo radicalmente honesto. É para dentro de casa, tratando a família com respeito. São essas atitudes concretas que fazem o mundo olhar e pensar, nossa, tem algo diferente nessa pessoa. E, por último, o terceiro passo, inspirado no versículo 16. Santidade não surge do nada. Ela precisa ser construída, e o alicerce é a palavra de Deus. Isso significa estudar a Bíblia de verdade, deixar que ela molde nosso jeito de pensar e agir. E claro, isso funciona muito melhor quando a gente vive em comunidade, junto com outros irmãos, confessando, encorajando e crescendo juntos. Então, para a gente fechar o raciocínio, o que Pedro nos ensina aqui é simplesmente transformador. Santidade não é uma lista de pode e não pode. É a marca da nossa família, a família de Deus. É o que acontece naturalmente quando um cristão entende que foi adotado por um Pai Santo. É o belo reflexo da nossa nova identidade em Cristo. E fica aqui uma reflexão para a semana. De que maneira os atos de um cristão, as decisões, as palavras, as reações, podem mostrar ao mundo de forma clara de qual família essa pessoa realmente faz parte? Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe.